ITA 2020, questão 12. Considere o circuito da figura no qual há uma chave elétrica, um reostato linear de comprimento total 20 centímetros, uma fonte de tensão 1,5 volt e um capacitor de capacitância 10 microfarad conectado a um ponto intermediário do reostato, de modo a manter o contato elétrico e permitir seu carregamento. A resistência R entre uma das extremidades do reostato e o ponto de contato elétrico a uma distância X varia segundo o gráfico ao lado. Com a chave fechada e no regime estacionário, a carga no capacitor é igual a... Então, olha só, fera. Para você calcular a quantidade de carga armazenada no capacitor, já que ele fala que está em regime estacionário, nós vamos considerar que o capacitor está completamente carregado, né? E aí eu gostaria de lembrá-los que para você calcular a quantidade de carga em um capacitor completamente carregado, essa quantidade de carga é dada pelo produto C vezes U, né? Onde C é a capacitância do capacitor e U seria a DDP nos seus terminais, né? A própria questão aqui do ITA usa como tensão, usa como DDP a letra V, né? Mas alguns professores, como eu, tá, usam a letra U para DDP, para tensão, tá? Então, se eu quero calcular a quantidade de carga armazenada pelo capacitor, eu vou considerar que essa quantidade de carga é dada pelo produto C vezes U, a capacitância vezes a DDP nos terminais desse capacitor, tranquilo? Aí vamos lá, olha só, como é que seria mais ou menos esse desenho aqui, tá? Você vai imaginar que eu tenho aqui essa fonte de tensão, cuja DDP é de 1,5 volt, tranquilo? Nós temos aqui um reostato onde esse capacitor ele pode ser ligado em qualquer ponto aqui desse reostato, tá? Então eu vou desenhar assim, ó. Um resistor de resistência R. Só ajeitar aqui que ficou feio, ó. Só para corrigir. Um resistor aqui de resistência R. Esse aqui apresenta resistência R. E esse aqui vai apresentar uma resistência que eu vou chamar aqui de... Olha só, se o comprimento total do reostato é de 20 centímetros, a resistência total desse reostato tem que ser de quanto? 60 ohms. Dá para você ver aqui, ó. A resistência total desse reostato tem que ser de 60 ohms. Então, se essa resistência vale R, essa resistência aqui, ela vale 60 menos R. Concorda? Para um comprimento, essa resistência R, eu vou considerar para um comprimento X. Essa resistência R seria para um comprimento X do reostato. Já essa resistência aqui de 60 menos R seria para um comprimento 20 menos X, né? Porque o comprimento total desse reostato é de 20 centímetros, tranquilo? Vou terminar aqui, ó. O nosso capacitor está ligado exatamente aqui, ó, entre os terminais desse resistor Rzão. O nosso capacitor, ele está ligado aqui, ó. Beleza? Nesses terminais do resistor Rzão, que eu vou chamar aqui esse ponto de A e vou chamar aqui esse ponto de B. E aí, fera, se você descobrir a DDP entre os pontos A e B, você descobre a DDP nos terminais do capacitor e mata aqui essa questão, beleza? Vamos calcular a corrente total que atravessa esse circuito em regime estacionário. Qual seria a intensidade da corrente elétrica que atravessa aqui esse circuito?
Você concorda que a resistência total desse circuito é de 60 ohms, né? Se a resistência total é de 60 ohms e a DDP total desse circuito é de 1,5 volt, eu posso concluir que essa corrente elétrica aí é dada pela relação U sobre a resistência total. Ou seja, essa corrente elétrica aí seria de 1,5 dividido por 60 ohms, que é a resistência total aí desse circuito, beleza? Ou seja, se fosse 1,5 dividido por 6, daria 0,25. 1,5 dividido por 60 me dá uma corrente aqui de 0,025 ampere. Então, a corrente total que atravessa esse circuito em regime estacionário seria de 0,025 ampere. A relação entre a resistência e o comprimento X é uma relação linear, beleza? Então, eu posso escrever o seguinte. Eu posso escrever que essa resistência R está para um comprimento X, assim como a resistência total está para um comprimento de 20 centímetros. Ou seja, essa resistência R está para X, assim como 60 ohms está para 20 centímetros. Conclusão, o valor dessa resistência R seria o equivalente a 3 vezes X. Então, o valor dessa resistência R seria o equivalente a 3x. E aí, se eu sei a corrente que passa pelo resistor R, eu consigo calcular a DDP nos seus terminais. Como é que eu calculo a DDP nos terminais do resistor? A DDP nos terminais do resistor R é o produto R vezes I. Ou seja, a resistência R que vale quanto? 3x. E a corrente elétrica I, que eu descobri que vale quanto? 0,025. 0,025. E aí, se você faz esse produto aqui, ó, 3x vezes 0,025, isso me daria 0,075x. E a unidade seria volts por centímetro. Volts por centímetro. Então, a DDP nos terminais do resistor R seria 0,075x volts por centímetro. Esse centímetro aparece aí embaixo exatamente por conta do x, que também vai ser dado em centímetro. E aí, se você descobriu, fera, a DDP nos terminais do resistor, você descobriu a DDP nos terminais do capacitor. E aí, para você calcular essa quantidade de carga armazenada pelo capacitor, nós teríamos a sua capacitância, que foi dada na questão, 10 microfarad, 10 microfarad, e a DDP nos terminais do capacitor, você descobriu 0,075, olha a unidade, volt por centímetro. Volt por centímetro. E aí, quando você fizer esse produto, a quantidade de carga armazenada pelo capacitor seria de 0,75 microcoulomb por centímetro. Beleza? Então, a quantidade de carga armazenada pelo nosso capacitor, 0,75x, né? Faltou aqui colocar o x, ó. 0,075x. E a unidade aqui, volt por centímetro. Então, nossa resposta aqui seria 0,75x. E a unidade microcoulomb por centímetro. Então, essa seria a quantidade de carga armazenada pelo nosso capacitor, 0,75x microcoulomb por centímetro. Esse centímetro, repito, aparece aí embaixo
que a nossa resposta está em função de x. Por exemplo, se o x fosse igual a 10 centímetros, a quantidade de carga armazenada pelo nosso capacitor seria de 7,5 microcoulomb, porque o centímetro do 10 cancelaria com o centímetro aí da nossa unidade. Então fica microcoulombs por centímetro, porque a nossa resposta está em função de x, que está em centímetro. E aí, se você voltasse lá para a nossa questão, não teríamos resposta aqui, ó. Não teríamos gabarito para essa questão, e por isso essa questão foi anulada, tá certo? Mas tá aí, a quantidade de carga armazenada pelo nosso capacitor seria de 0,75 x microcoulombs por centímetro. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e vamos juntos em busca do seu sucesso, porque aqui a física é arretada. Até a próxima, fera! Valeu!